Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim desafiar vocês a ler mais mulheres no ano de 2019. Na verdade, não fui eu que criei esse desafio, foi o grupo do Leia Mulheres Brasil mesmo, e eu achei a iniciativa super bacana. E a Carol Miranda colocou no stories dela que ela teve a ideia então de fazer um vídeo com recomendações para cada uma das categorias escolhidas. E eu rapidamente respondi: Carol, vou copiar a sua ideia. E vim aqui, e aí eu decidi, eu coloquei todas as categorias que elas colocaram no desafio, e daí para cada categoria eu coloquei um livro que eu já li e indico pra vocês, e o livro que eu pretendo ler esse ano pra cumprir a categoria. E agora a gente começa então, porque o vídeo vai ser meio longo. A primeira categoria que foi proposta pra janeiro é um livro clássico. E eu pensei assim, janeirão, tá todo mundo aí cheio de gás, com vontade de desencalhar aqueles calhamaços da estante, não teria como eu pensar em um livro clássico pra recomendar que não fosse E o Vento Levou. Eu li esse livro em 2017, tem vídeo aqui no canal, e eu amo esse livro de paixão. Ele é um dos amores da minha vida, um dos melhores livros que eu já li na vida. Ele é um calhamaço de respeito e é um clássico incrível, escrito por uma mulher. Já o livro que eu pretendo ler para cumprir essa categoria é Mansfield Park, da Jane Austen. Esse livro aqui, uma amiga minha me deu depois que ela leu. Ela tava de mudança e ela não tava acumulando os livros dela, e ela achou que esse livro era minha cara logo depois que ela leu, a Gabi. Então ela fez uma dedicatória e me deu. Acho que vai ser perfeito então para cumprir essa categoria. Fevereiro, uma HQ, e aí eu vou recomendar pra vocês Persépolis, que é um livro de não ficção escrito pela Marjane Satrapi, que é uma autora iraniana, e ela vai contar então de tudo que ela passou com a revolução cultural do Irã, onde as meninas começaram a ser obrigadas a usar véu e a vida ficou muito mais difícil. É um livro extremamente político e muito gostosinho ao mesmo tempo, porque a Marjane conta e desenha tudo num tom meio que de piada. É um daqueles livros importantes e gostosos de ler. O livro que eu pretendo ler para cumprir essa categoria é o Você é Minha Mãe, da Alison Bechdel. Esse livro eu comprei em 2017 e eu não desencavei ele ainda. E muita gente fala dos livros da Alison Bechdel. O mais famoso dela é o Fun Home. Ainda não tinha a edição dele aqui no Brasil, então eu comecei comprando essa daqui. Mas já me falaram que ele é muito bom. A minha amiga Vanessa sempre me indica, e ela sempre que vê ele na minha estante fala: você não leu ainda? Então vamos ver se em 2019 vai. A categoria escolhida pra março é uma autora contemporânea nacional. E aí, gente, e aí deu treta, porque não consegui escolher. Vocês sabem que esse ano eu li muita escritora contemporânea brasileira, principalmente nesses últimos meses. Então é um popurrí de indicações pra você. Eu vou colocando as capinhas aqui. Eu indico O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolff, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, e Nunca Houve um Castelo, da Marta Batalha, Acre, da Lucrécia Zapp, Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, O Clube dos Jardineiros de Fumaça, da Carol Benzimon. E é isso aí por enquanto. E eu pretendo ler o Flores Azuis, da Carola Saavedra, porque eu gostei muito do Com Armas Sonolentas e eu fiquei com muita vontade de ler esse outro romance dela. Só que eu não tenho certeza da escolha dessa categoria, porque se aparecerem outras escritoras contemporâneas que eu ainda não conheço, com certeza vou querer conferir e vou colocar como prioridade. A categoria de abril é uma escritora asiática. E aí eu vou indicar pra vocês o Querida Combine, da Sayaka Murata, que eu li em 2018 para uma das discussões do Leia Mulheres aqui de Curitiba. E, enfim, é um livro bem provocativo. E ele fala muito de aspectos culturais da sociedade contemporânea japonesa, de problemas com o trabalho e do que é ser normal. Enfim, é um livro bastante provocativo e incômodo que eu recomendo. O livro que eu escolhi para cumprir essa categoria é o Compre-me o Céu, da Xin Han. Da Xin Han eu já li As Boas Mulheres da China, que é outro livro que eu recomendo, é um livro de não ficção. E eu tenho muita vontade de ler o Compre-me o Céu, que aborda essa questão dos filhos únicos, né, da política dos filhos únicos na China. E, enfim, é um livro que eu tenho vontade de ler já há algum tempo e aproveitei para encaixá-lo nessa categoria. Em maio, segundo o cronograma, é hora de ler ficção científica ou fantasia. E aí, pra vocês, eu vou indicar As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que, by the way, também é uma autora contemporânea brasileira, porque eu li o livro dela em 2018. É uma ficção científica que fala muito comigo, porque ela é mais de humanas do que de ação, por assim dizer, e ela é muito introspectiva e muito emocional, e tem vídeo aqui no canal.
O livro que eu escolhi para cumprir essa categoria é Os Noivos de Inverno, que é de uma escritora francesa, cujo nome agora eu esqueci, e que foi traduzido pela minha amiga Sofia Soter. Então esse é mais um incentivo que eu tenho para ler esse livro, e ele é um livro de fantasia e parece ser uma coisa muito gostosinha de ler, e eu tô curiosa para experimentar livros de fantasia que não sejam americanos. Então eu acho que esse livro é uma excelente oportunidade para ler um livro de fantasia europeu, né? A autora é francesa. Fico com um pouco de receio porque eu gosto de ler eu gosto de ler os livros de uma série perto um do outro para não me perder muito, e ainda não saíram os outros 2 livros do Noivo de Inverno e não tem nem previsão. Mas, enfim, pretendo me arriscar ainda assim. Junho é a hora do livro de contos, e aí pra indicar pra vocês eu escolhi Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. É claro que tem inúmeros livros de contos dela que poderiam ser indicados, mas Felicidade Clandestina foi um dos que eu mais gostei, principalmente do conto que dá título ao livro. Eu amo esse conto, e é um livro que eu vou reler eventualmente na minha edição de todos os contos da Clarice Lispector, e foi o que eu pensei então em indicar pra vocês. Já o livro que eu pretendo ler pra cumprir essa categoria é O Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin. Esse livro também eu tenho na estante desde 2017 e eu tô muito curiosa pra ler. Com certeza será lido agora no começo do ano mesmo. Julho, um livro de poesia. Vocês sabem que eu não sou muito da poesia, mas eu vou indicar pra vocês a minha poeta preferida da vida, que é a Florbela Espanca. Eu amo a Florbela Espanca. Eu tenho os 2 livrinhos que foram publicados pela LM Pocket com a obra completa dela, e eu amo esses livrinhos. Eles ficam dentro de uma caixa que fica aqui na minha estante, então dava muito trabalho pra pegar e eu fiquei com preguiça, mas eles são todos amassadinhos, grifados e sujinhos, porque eu realmente levava eles comigo na bolsa por um bom tempo e lia Florbela sempre que eu precisava de um pouco mais de inspiração. São poemas lindíssimos e eu indico pra quem gosta e pra quem não gosta de poesia, porque eu comecei a dar uma chance pra poesia justamente com a Florbela. Já o livro que eu escolhi para cumprir essa categoria é o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, porque a Camila Navarro, do canal Viajando, e que inclusive eu indico, se vocês não sigam, corra lá, porque a Camila é maravilhosa, ela também não gosta de poesia, e ela amou esse livro. E aí tem uma outra amiga minha, Ju Sport, que tá sempre me indicando também. Então, já que tinha categoria de poesia, vamos conferir o livro que tá sendo tão indicado. Agosto, um livro de temática LGBT. E aí eu vou indicar pra vocês o Amora, da Natália Borges Polesso, que é um livro de contos, mais uma autora contemporânea brasileira, que eu li em 2017 para alguma discussão do Leia Mulheres. Ele é um livro sensível, ele é um livro interessante e também provocativo. É claro que, como toda coletânea, tem coisas que eu não gostei, mas no geral ele é um livro bastante bom e que eu recomendo, então essa é a minha dica de temática LGBT pra vocês. Já pra mim, eu provavelmente vou conferir o outro livro da Natália Borges Polesso, que eu vou colocar a capinha dele aqui, porque eu esqueci o nome dele, tem alguma coisa a ver com álbuns de família, mas eu não sei nem se ele é um romance ou se ele é outro livro de contos, eu não sei nada sobre ele. Eu acabei de ouvir falar sobre ele no Stories da Rita Araújo, do Livros que Li. Ela tava fazendo um unboxing de uma caixinha de compras dela e tinha esse livro dentro, e aí eu fiquei curiosa e já aproveitei pra colocar aqui na minha lista. Setembro, um livro de não ficção. E aí eu vou indicar pra vocês o Todo Dia Mesma Noite, da Daniela Arbex, que, vejam só, é mais uma autora contemporânea brasileira. É um livro muito forte, conta a história da Boate Kiss, da tragédia da Boate Kiss. Na verdade, o subtítulo do livro já é A História Não Contada da Boate Kiss. É um livro que tem que ter estômago pra ler, tem que ter coração, porque ele vai te destruindo aos poucos, porque ele é pesado e essa tragédia foi horrível e a forma com que ela se deu é muito péssima, porque é uma cagada atrás da outra, né? Aquela sucessão de cagadas que resultou em 244 mortos, 244 jovens que deixaram filhos, deixaram amigos, deixaram principalmente pais e mães. Esse livro é muito sensível e muito tocante. Eu achei que a Daniela achou o tom pra contar essa história, e eu achei que a escolha narrativa dela, né, essa proposta de livro de não ficção sobre um tema sério, bebeu muito na água da autora que eu escolhi para eu ler nessa categoria, que é a Svetlana Alexievich. Dela eu já li Vozes de Chernobyl, agora no ano de 2018, e agora eu pretendo ler então A Guerra Não Tem Rosto de Mulher.
outubro, um livro de terror. E aí eu vou indicar pra vocês Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson, que também foi um livro que eu li em 2018 e eu adorei. Eu não sou muito familiarizada com o gênero de terror. Eu acho que eu não tinha lido nenhum livro de terror antes desse, pelo menos não que eu me lembrasse, e eu gostei muito desse aqui. Gostei tanto, inclusive, que a minha escolha pra cumprir essa categoria em 2019 é o outro livro da autora, que é o Sempre Vivemos no Castelo, que as pessoas dizem que é ainda melhor do que A Maldição da Casa da Colina. Então, acho que posso ter boas expectativas. Novembro, uma escritora negra. E aí, pra indicar pra vocês, eu escolhi o Kindred. Eu poderia indicar muitos outros, porque eu também, felizmente, conheci muitas escritoras negras com obras incríveis durante o ano de 2018. Vocês podem conferir em todos os vídeos publicados aqui no canal, que eu li bastante coisa. Eu li Scholastic Mukasonga, eu li a Angie Thomas, eu li a Yagyasi, enfim. Tem mais outras que eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas é certo que elas foram autoras que me acompanharam ao longo do ano e isso é algo que eu pretendo repetir em muitos anos seguintes. E então Kindred foi um desses livros, né? Ele é da Octavia Butler e ele é uma distopia, né, na história de uma mulher, né? Não é uma distopia geral porque não é de sociedade, né? Mas é uma fantasia péssima, porque a gente tem aqui uma mulher negra que, de repente, começa a voltar no tempo contra a sua vontade. Ela não tem nenhuma jurisdição sobre isso, né? Ela não pode escolher, ela simplesmente volta. E ela tem que proteger um cara que aparentemente é o antepassado dela, só que ela é uma mulher negra voltando para a época de escravidão nos Estados Unidos e ela tem que proteger esse garoto que é filho de um senhor de escravos e ela vai passar poucas e boas. É um livro pesadíssimo, mas mais uma vez muito necessário e que eu acho que todo mundo deveria ler. Já o livro que eu escolhi para cumprir essa categoria é o Nossa Senhora do Nilo, da Scholastic Mukasonga, que também foi uma escritora que eu conheci em 2018 e dela eu li A Mulher de Pés Descalços. E ela tem esses 3 livros publicados pela editora Nós, que é A Mulher de Pés Descalços, Nossa Senhora do Nilo e o Baratas, que são a trilogia da memória, porque são histórias de autoficção, onde ela fala muito sobre o genocídio de Ruanda e sobre as condições das mulheres no país, pegando pela realidade, por coisas que ela vivenciou, mas colocando também um pouco de ficção. Então é uma temática sofrida, mas importante e interessante. Eu gostei muito da Mulher de Pés Descalços e eu tô muito curiosa pra ler os outros 2. E aí chegamos em dezembro e essa categoria é livre. É só você ler um livro de mulher. Vocês acham que eu tenho alguma coisa pra indicar, gente? Me deu tela azul. Como assim escolher um livro de mulher pra ler? Eu basicamente leio mulheres, então com certeza lerei muitas no ano que vem. Como eu não consegui escolher nenhum livro específico pra cumprir essa categoria livre, me indiquem aqui embaixo livros de mulheres que vocês adoram e que talvez eu não tenha lido ainda, porque eu vou adorar saber também quais são as dicas de vocês. Espero que vocês se animem em participar desse desafio. É muito importante ler mais mulheres e divulgar cada vez mais a literatura feita por mulheres, porque são livros como qualquer outro. São livros incríveis, livros diferentes entre si, livros com histórias fortes, livros leves, livros gostosos. São livros porque mulher escreve qualquer coisa e é necessário cada vez mais quebrar esse paradigma de que existe livros universais e livros de mulherzinha. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!